Ok, bom dia, bem-vindo. Hoje vamos falar outra vez sobre ponteiros, a matéria que começamos na terça-feira. Na terça-feira já falamos de quase todos os conceitos, agora vamos falar com alguma profundidade. Quem está com o microfone ligado, por favor, desliguem. Aliás, eu também consigo desligar. Talvez seja mais seguro. Faço mute all. Yes. Assim, deixei a possibilidade de fazer unmute. Então, se alguém quiser fazer unmute, fazer perguntas, podem fazer. Se quiserem aqui apontar alguma coisa no quadro, também podem. Também temos aqueles botões yes, no, go slower, go faster, café, podem também usar se acham útil. Ok, matéria. Ok, então recapitulando muito rapidinho, o que já falamos, até talvez já tinha falado mais que uma vez, memória é uma espécie de quadro ou uma sequência de bytes, de facto. Então, a nossa unidade menor é um byte que consegue armazenar 256 valores e cada byte tem um endereço. O endereço, de facto, é só um número. Então, podemos imaginar que o primeiro byte tem o número 1 ou 0, o segundo byte tem o número 1. Não, tipicamente não interessa muito qual é esse número exatamente, mas de facto é o número. Por atrás é o número que é. Isso é importante perceber. Agora, um ponteiro é um endereço. Então, um ponteiro é um endereço de uns desses bytes que temos na nossa memória. A diferença entre endereço e ponteiro é que o ponteiro também tem um tipo associado. Então, eu posso, por exemplo, dizer int asterisco, que digo que P é um ponteiro para um inteiro, que significa que nós sabemos que aqui existem 4 bytes, ou dependente do número de bytes que preciso armazenar um inteiro, pode ser tipicamente 4 bytes. Isto é o size of do inteiro. E aqui é onde que vou guardar essa inteiro. Usamos o i-comercial para obter um endereço de uma variável que já existe. Tudo existe na memória, então mesmo uma variável declarada assim também existe na memória. Depois, saber o valor ou trabalhar com o valor apontado pelo ponteiro, faço também asterisco. Pronto, cuidado, também já tínhamos falado que asterisco aqui aparece em dois contextos diferentes. Uma é declaração, não é muito legível a minha declaração, pronto, declaração, e isto é de referenciação. Então é o mesmo símbolo, o asterisco, só que existe aqui em dois contextos diferentes. Pronto, então temos os conceitos que falamos são asterisco na declaração, para declarar um ponteiro, asterisco nas expressões, para obter ou trabalhar o valor apontado por um ponteiro, e comercial é para obter ou calcular endereço do ponteiro.
Pronto. Ok? E como endereço é um número, eu posso incrementar ponteiros. O que chamamos aritmética de ponteiros. Ou, por exemplo, se tenho aqui um ponteiro int asterisco, um ponteiro para um inteiro, que vai ocupar, o primeiro, esse inteiro, vai ocupar 4 bytes. Se eu fizer P mais 1, vou obter o endereço de inteiro a seguir, o do vizinho. Então, faço 1, 2, 3, 4. Ok? E esta aritmética de ponteiros é usada para criar vetores, para criar o conceito de vetor. Okay? Vetores, de facto, não existem explicitamente na memória. A memória é só sequência de números. Se eu quero criar um vetor, vou alocar um pedaço de memória suficiente para armazenar o vetor e depois, para trabalhar com cada casa do vetor, vou saltando, dependente do número de casa, a endereço correspondente. Isso era só para recapitular um bocadinho o que a gente tinha falado na terça-feira. Agora vamos a slides. Dúvidas? De momento não, professor. Não há dúvidas? Ok. Eu vou aqui. O que sempre acontece é que eu, quando faço share screen, eu perco a janela da chat. Isso me irrita. Então demora algum tempo para alterar a situação. Ok, pronto. Esse pedaço do código temos aqui. Faz o quê? Sugestões. Ficamos com uma string que tem AB. Sim. Então, passo a passo. Né? Então, a primeira linha. O que é malloc? É o comando que vai mandar ao sistema operativo. Malloc vai alocar novo pedaço de memória e recebe o número de bytes. O argumento do malloc é número de bytes. Em número de bytes, faço esse cálculo simples, faço 3 vezes size of char. Size of char é o número de bytes que preciso para guardar no char e faço 3 vezes. Então, isso consegue armazenar 3 chars. Então, PX aponta a um novo pedaço de memória que serve a armazenar, ou consegue armazenar 3 bytes, 3 chars. E faço asterisco PX é A, então na primeira caixinha eu coloco o caractere A, depois faço PX mais 1, PX mais 1 é o ponteiro à caixinha a seguir, ao vizinho, e faço asterisco PX mais 1, então quero trabalhar com o valor dentro dessa caixinha e coloco lá P. Ou depois faço a mesma coisa com PX mais 2 e coloco lá caractere barra 0. Agora, uma coisa interessante, e isto é crucial para perceber, estou a chamar printf e estou a dizer à printf, olha, eu quero imprimir uma string. Mas parece que não estou a passar uma string como um argumento, estou a passar um ponteiro.
a um char. Isso funciona, por quê? Porque strings são vetores de chars. E vetores de chars são ponteiros para a primeira posição desse vetor. Então, não há nenhuma diferença entre um ponteiro a um char e um vetor de chars, o que de facto é uma string. Então, esse programa vai funcionar e vai imprimir corretamente AB. Isto é relativamente, acho que não é difícil perceber, mas é importante para perceber para o resto de matéria. Então, se alguém tiver dúvidas, tudo claro? Ok. Então, existe essa relação entre ponteiros e tabelas. Isso também quer dizer que há parentes retos 3, ou há parentes retos a qualquer número, corresponde a uma operação com ponteiros. Há parentes retos 3 é a mesma coisa como andar 3 vizinhos à direita. Tenho aqui o A é um ponteiro, A mais 3 é o ponteiro para a quarta casa, a quarta caixinha. Aqui tenho, isto é A mais 0, isto é A mais 1, isto é A mais 2, A mais 3 é a quarta casa. São ponteiros, isto são ponteiros, não são valores. Mas A parênteses retos 3 é o valor. Então, se eu quero obter esse valor, tenho que fazer asterisco A mais 3. Então, o nosso valor na quarta caixinha, na quarta casa, é equivalente a mais 3 asterisco, o que é equivalente a A parênteses retos 3. Isso significa que A parênteses retos é uma espécie de syntactic sugar para asterisco A mais 3. Isso significa que a gente poderia escrever todos os programas sem parênteses retos. A gente simplesmente escreveria A mais 3 asterisco. Mas a sintaxe existe por alguma razão. Não é? Que isto é mais legível e mais perceptível. Então não é que agora deixamos de escrever A parênteses retos 3. Vamos continuar a escrever A parênteses retos 3. Mas é importante perceber que estas duas expressões são iguais, significam a mesma coisa. Dúvidas? Mais um exemplo que demonstra esse conceito. Tenho aqui um vetor que aloquei pelo compilador, porque vai ser alocado no stack. Aqui não preciso chamar malloc. Esse vetor implicitamente vai ser criado pelo compilador. Tem 6 casas. E tenho aqui 1, 2, 7, 0, 11, 6. Isso é A. Isso quer dizer que, de facto, A é um ponteiro para esse vetor. Depois declaro um ponteiro PA e digo PA é igual a A. Então agora PA e A apontam ao mesmo pedaço de memória que representa esse vetor. Então pergunta, o que vai imprimir esta linha, esse printf? O que vai imprimir? Sugestões? Inês está a dizer corretamente 77777. Só 3. 777. 777. Porque, pronto, há parênteses retos 2, obviamente é 7, porque é a terceira casa do nosso vetor.
A mais 2 asterisco é equivalente, porque faço duas casas à direita, asterisco, é o valor 7, e PA é o mesmo ponteiro, aponta ao mesmo vetor, então o resultado tem que ser também 7. Ok, então isso era também mais um exemplo. Então, quando usamos mais ou menos com ponteiros, chamamos isso aritmética de ponteiros, em inglês pointer arithmetics, que de facto corresponde a incrementar o endereço pelo número dos bytes que é preciso para guardar o nosso tipo que está a ser apontado. Então, pronto, nesse exemplo tenho um vetor de inteiros com tamanho 10, com 10 casas, Px aponta a primeira casa, e se eu faço Px mais, vou apontar ao próximo inteiro, o que quer dizer que o endereço representado pelo Px aumentou pelo size-of do inteiro. Temos aqui um pequeno quiz que é suposto responder verdadeiro ou falso às seguintes o que são? São proposições? Não, proposições. Temos aqui um vetor tamanho 100 e depois digo que asterisco P é A. Um vetor de floats, não interessa, que são floats ou inteiros, nesse contexto não interessa. Então P e A apontam ao mesmo vetor, tem 100 vezes float. Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? A parênteses retos I é equivalente a asterisco A mais I. Verdadeiro ou falso? Sugestões? Verdadeiro. Verdadeiro. Outras sugestões? Verdadeiro. Sim, isso é verdadeiro porque pronto, isso já tínhamos visto. Isso deveria ser claro. A segunda proposição. Será que A parênteses retos I é equivalente a A mais I? Aliás, falei um bocadinho mal. A parênteses retos I, depois I comercial, é equivalente a A mais I. Ok, Diogo está a sugerir não. Outras sugestões? Alexandre está a dizer true, verdadeiro. Verdade. Ok, então Diogo foste outvoted. Pronto, a opinião está no lado do verdadeiro. É verdadeiro. Agora, por que é verdadeiro? Há parênteses retos I. E depois, desculpa, não é asterisco comercial. Isso corresponde, é equivalente a dizer A mais I, asterisco, e depois I comercial. Isso são equivalentes. Agora tenho aqui I comercial do asterisco. Asterisco da referencia e o I comercial busca o endereço. São operações inversas, como se fosse, por exemplo, logaritmo e potência. São operações inversas. Isso quer dizer que vão se cancelar entre si. Então fico com A mais I. Isso tudo é equivalente. Terceira proposição, A parênteses retos I, P parênteses retos I. Isso acho que é trivial, não é? Que já tínhamos falado, P e A apontam ao mesmo lugar. Então aqui não vai haver nenhuma diferença. Quarta proposição, a mesma história, nada novo. A última proposição, sugestões, verdadeiro ou falso?
A Sara está a sugerir falso. Pedro também falso. E tem... Verdadeiro. tem aqui, alguém está a dizer verdadeiro. Ou está outro. É falso. Isto é falso, porquê? Porque A é um ponteiro. A aponta a um vetor. P também é um ponteiro, mas P parênteses retos 0 é o valor dentro desse caixinho. Okay? Então, A é um ponteiro. P parênteses retos 0 é valor. Isso que nesse caso é float. Okay? Ok. Pronto. Mas, por exemplo, asterisco A é equivalente a P parênteses retos 0. Então isto seria verdadeiro. Isto seria equivalente. A parênteses retos 0, obviamente, igual a P parênteses retos 0. Okay? Isso também, essa observação, pronto, isso são coisas relativamente simples, mas se pensarmos o que é A parênteses retos 0, isto é equivalente a fazer A mais 0 asterisco. Agora, fazer mais 0 não deveria fazer nada. Isso a gente já conhece desde a escola primária. Fazer mais 0 não deveria alterar nada. Então, isso é equivalente a fazer A asterisco. Ou asterisco A. Ok? Ok, agora vou falar um bocadinho desse assunto que tem mais a ver com a sintaxe da linguagem C. Qual é a diferença entre asterisco e parênteses retos? Porque às vezes vamos ver asterisco, às vezes parênteses retos. O parênteses retos só, de facto, pode aparecer como parâmetro de uma função ou um vetor inicializado pelo vetor constante. Depois, a diferença é que se tenho int asterisco P1, P1 mais tarde pode começar a apontar a outro vetor, P2 não. Vamos depois ver alguns exemplos. Isto, pronto, acho que demora algum tempo para internalizar, porque temos aqui uma diferença um bocado nuanceada. Ambos são vetores. Se eu dizer char T1 parênteses retos igual a olá, char asterisco T2 igual a olá, ambos são vetores e ambos são ponteiros. Só que a diferença é que no caso do T1, o compilador aloca esses 4 bytes, olá, parênteses retos, olá barra 0, e aponta T1 a esse novo vetor. Mas T1 sempre vai continuar a apontar a esse vetor, nunca pode apontar a outro vetor. Entretanto, T2 também vai criar esse vetor. Esse conteúdo nunca posso alterar, o conteúdo desse vetor não posso alterar, o primeiro posso alterar, mas T2 mais tarde pode começar a apontar ao outro vetor, até com tamanho diferente. Então, isso é uma coisa que talvez pode parecer um bocadinho challenging para perceber, mas acho que vão perceber com exemplos. Ok, vamos a alguns exemplos. Voltando àquele assunto que já falamos no início do semestre e eu sempre estava a responder, vamos falar mais para frente, e vocês estavam a fazer várias perguntas. Porquê que tenho e-comercial quando chamo scanf? Agora já temos a
o conhecimento suficiente para responder. Porquê que chamo scanf com I comercial A? Se A é um inteiro. Sugestões? Então, E comercial lá é o endereço do inteiro. Portanto, estamos a passar-lhe o sítio onde ele vai escrever o inteiro que for buscar ao standard input. exato. Exato. O scanf necessariamente tem que receber um ponteiro e não o valor. Porque se tivesse recebido o valor, não tinha como alterar a variável A. Então, o que acontece é que A existe na memória como, não sei, alguns 4 bytes que ficam a algum lado e eu passo ao scanf um ponteiro para A para o scanf poder escrever aqui o valor dentro dessa variável. Depois também já reparamos, já tínhamos visto que quando chamo scanf com ponteiro, com uma string, não preciso i comercial. Então, por que é que não preciso i comercial? Porque eu quero o valor, não quero saber onde é que ele está. Espera. Scanf vai guardar o valor dentro de uma string. Não, eu pensei que era o printf, peço desculpa. Pois não é. Porque o próprio S já é um pointer. Exato. Ok? Eu não preciso o i comercial no caso das strings, porque já uma string já é um ponteiro. Voltando àquela questão de diferença entre asterisco e parênteses retos. Essa sintaxe a gente já tinha visto. Tenho aqui le vetor e digo vetor é uma... Tenho aqui parênteses retos, pronto, declaro um vetor com parênteses retos e digo que quero guardar tamanho inteiro. Tamanho vezes inteiro. Faço aqui um ciclo, faço o scanf e comercial, v parênteses retos i. Isso vocês já tinham visto várias vezes. Eu disse que v é um ponteiro. Isso também quer dizer que eu posso aqui colocar asterisco. Muito asterisco. E esse código continua a ser válido e continua a fazer a mesma coisa. Mas agora eu posso fazer mais coisas. Por exemplo, eu posso aqui colocar v mais i. Porque eu tinha aqui i comercial v parênteses retos i. Isso já tínhamos falado naquela quiz que é equivalente a fazer v mais i. Porque v parênteses retos i dereferencia a casinha na posição i e i comercial calcula o endereço. Então o endereço é v mais i. Isso já sabemos. Agora eu consigo fazer mais uma coisa, e isso é uma coisa que se faz muito em C. Eu coloco aqui V++. O que está a acontecer? No início, V aponta ao primeiro inteiro do nosso vetor e guardo lá o primeiro valor, não sei, 10, por exemplo. Na segunda iteração, incrementei o V. Então, V agora aponta a segunda casa desse vetor. Então, guardo o próximo valor, 5. Agora V vai apontar outra vez à próxima casa, 7. Okay? Continuo assim.
essa abordagem muito comum em C. Em vez de usar parênteses retos, simplesmente vou avançar com um ponteiro. Tem uma desvantagem que, com essa operação, estou a perder o início desse vetor. Então, por exemplo, se eu quisesse percorrer esse vetor depois segunda vez, não tenho aqui explicitamente o ponteiro para a primeira casa, porque V andou para trás. E no final desse ciclo, V aponta fora do vetor. Ok? Isso é importante perceber. Então, se alguém tiver algumas dúvidas aqui... Nada? Tudo claro? Ou toda a gente já está a dormir? Ainda não é É, professor, almoço? Sim? quer dizer, a minha internet está a morrer um bocado, não sei se me consegue ouvir, mas a minha questão era, pointers também são passados por cópia. Exato. Ok. Sim, isso também é uma observação importante. Por quê? Reparem que estou aqui a calcular o vizinho, estou a alterar V, mas isto não vai ter efeito fora dessa função. Então, se alguém chamar essa função V3, né? O V fora da função não vai ser alterado, só dentro da função. Porque, exatamente, como disseste, o V é um ponteiro que está a ser passado por valor, então é por cópia. Porque, de facto, o V é um número. Né? Aqui ele calcula um número, que é um endereço, e passa essa função. Então, é equivalente aqui colocar 1, 2, 3. Dado que 1, 2, 3 é o endereço do nosso vetor. Se quisesse alterar fora da função, mesma história, ou faço o return do novo vetor, ou tenho que passar ponteiro para um ponteiro. Isso tipicamente é possível fazer, mas às vezes faz o código um bocadinho confuso. Depois é preciso tomar cuidado com precedência de operadores, tipicamente é preciso fazer asterisco por todo lado, mas é possível passar ponteiro para um ponteiro para alterar o valor do ponteiro fora da função. Um exemplo muito típico em C, como se escreve, pessoas que escrevem muito em C, é o seguinte: imaginemos que queremos implementar a função string copy, que simplesmente copia o conteúdo da string T para a string S. Essa função já existe, mas imaginemos que não existe e queremos implementar de novo. Obviamente posso fazer da mesma maneira como já tínhamos visto várias vezes. Tenho aqui um contador que anda para a frente, copia caractere a caractere por caractere, até chegar a caractere /0, e cada vez que copio um caractere, faço I mais mais. Isso é standard, já tínhamos visto muitas vezes código muito parecido com isso. Desculpa, não estou aqui a ver, não tinha reparado. Pedro Gonçalves. O que estás a dizer, se fazíamos a string a return do point, se percebo bem a pergunta, devolver uma string é equivalente a devolver um ponteiro. Exato, fazer return de uma string é equivalente a devolver um ponteiro. Alexandre, o i-comercial V é diferente dentro da função e fora da função, já que dentro da função é apenas uma cópia guardada em... Exato. Sim.
Exato, tens toda a razão. Tens toda a razão. Okay? O que estás o que estás a dizer, se percebi bem, é que tenho V, não sei, por exemplo, 100, okay? Depois chamo aqui o le vetor com V5, tanto faz. Okay? E aqui dentro faço coisas. E aqui I comercial V é o endereço da variável local, endereço da variável local que guarda o valor do ponteiro. Se eu fizesse I comercial fora da função, é o endereço da variável V. Aliás, obviamente, isso pode-se chamar V, isso também pode-se chamar W. Isso não tem nada a ver. Aliás, pronto, aqui não está muito perceptível, mas pronto. São coisas diferentes. Sim, boa observação. Ok, voltando a essa função de string copy. Ok, então faço uma string fazendo uma cópia com while, isso já conhecemos muito bem. Agora, pessoas que programam muito em C vão escrever o código assim. Muito mais curto, mas um bocadinho mais enigmático, porque não é assim tão imediatamente perceptível o que está a acontecer, quem não tem tanta experiência. Depois, quando ganharem alguma experiência, isso vai ficar óbvio. Mas agora queremos perceber porque é que estes códigos, esses dois pedaços de códigos, estas duas funções, estas duas implementações da mesma função, são equivalentes. Algumas alterações para reparar já. Aqui, em vez de parênteses retos, estou a usar asterisco. E estou a efetuar a mais aqui. Então, isto anda para a frente com S e T. Faz a cópia. Por isso, esse código funciona. Vou aqui mostrar alguns slides, passo a passo, explicando porque que esses dois pedaços de código são equivalentes. Obviamente, alterar parênteses retos num parâmetro para asterisco é que isso é igual, isso já sabemos. Parênteses retos são ponteiros, vetores são ponteiros. Então, aqui não mudei nada. Já conhecemos aquele truque que S parênteses retos I de facto é igual a S mais I, asterisco. Então, essa operação também é clara. Agora, S mais I posso substituir com aquele truque de avanço. Então, em vez de sempre fazer S mais 0, S mais 1, S mais 2, S mais 3, simplesmente vou avançar com S e T. Avanço com os dois porque quero copiar o char na mesma posição onde fica na string original. E agora, em vez de fazer isso dentro do ciclo, posso fazer isso como efeito lateral dentro da expressão. E último passo, isso já é um bocado avançado, aplicas /0, o char, o carácter /0 é equivalente a 0, que é equivalente a falso. Falso. É interpretado como falso. Então, enquanto isso é diferente de 0, é igual a dizer enquanto o carácter, porque o carácter
ou é 0 e depois o ciclo acaba, ou é diferente de 0 e então o ciclo continua. Ok. Isso não quer dizer que vocês precisam escrever o código dessa maneira, só estou a dizer que é bom perceber como que isso funciona e vocês deveriam saber explicar porque esse código funciona como deve ser. Algumas dúvidas? Eu tenho um exemplo que eu queria mostrar antes de passar para a alocação dinâmica de memória. Agora, o que vou precisar é fazer share do meu terminal. Agora, como faço isso? Share screen. Ok. Share. Agora perdi outra vez o meu chat. Onde está chat? Isso sempre me irrita. Chat. Ok. Então a gente consegue ver o meu terminal? Sim. Ótimo. Ok. Tenho aqui um pedaço de código. Coisas que vocês já conhecem. Tenho aqui algumas constantes. Max strings, max items e delim são 2 pontos. Poderia ser outra coisa. O que interessa aqui é um carácter. E tenho função readline que a gente já conhece, que simplesmente recebe uma string e guarda uma linha dentro dessa string. Isso nada novo. O que é novo, ou aliás, o que aqui não é trivial, perceber o que faz essa função print all. Então, vamos lá. Sugestões, o que faz essa função, e provavelmente já deveríamos começar com o tipo da função. Qual é o tipo dos parâmetros dessa função? Sugestões. O que é items? Toda a gente já está a dormir. Vou dar uma vetor bidimensional, mais ou menos, sim, mais ou menos. É assim, items é ponteiro para um ponteiro. É pointer to pointer de char, exato. Então, items aponta a um ponteiro de um char. Um char, por exemplo, seria A. Okay? Mas nós sabemos que vetores são representados por ponteiros. Isso quer dizer que ponteiro para um char representa uma string. E é o mesmo truque ali em cima. Items é um ponteiro para um ponteiro, quer dizer que é um ponteiro para um vetor. Onde cada casa é um ponteiro de uma string. As strings podem ter tamanhos diferentes. Isto é uma diferença entre tabelas bidimensionais, que eu aqui eu posso criar vetores com tamanhos diferentes. Okay? Então, items é um ponteiro para um ponteiro e um ponteiro para um char é uma string. Quer dizer que um ponteiro para um ponteiro é um ponteiro para um vetor de strings. Isto é crucial perceber. Então, isto é um vetor
de strings. Ok? Dúvidas? Ok, se não houver dúvidas, o que então faz a função printall? Isso já deveria ser claríssimo, claro. Sugestões? Ninguém? O número de itens que temos, o número de strings que temos no vetor. Sim. Ok, Aurel está a sugerir imprime os itens um item por linha. Isso parece-me bem, mas agora porquê? Aqui aparecem duas operações, de facto. Eu faço count menos menos. Então, esse ciclo vai só acontecer count vezes. Então, isso vai acabar quando count chega a zero. Então, count vezes, faço esse ciclo. E em cada iteração, incremento os itens. Eu acho que já estou a ver a tua resposta, estás a dizer bem, é que count vai ser decrementado e itens vai avançando. Então, itens aponta sempre cada vez mais para frente de nosso vetor das strings. Então, essa função imprime cada string uma por linha, porque tenho aqui barra n, também coloca aplicas, pronto, isso é menos interessante, mas imprime cada string uma por linha. Ok. A próxima função é aquela BR. Faz o quê? Sugestões. Então, primeira coisa, o que é S? Uma string. É uma string, não é? Porque é um ponteiro para um char. Então, vai representar uma string. Ok. S é uma string e temos, isso já tínhamos visto, é um vetor de strings. Então, o que faz a função? Então, por exemplo, o que acontece na linha 23? Aqui falta aquela interação pessoal, porque eu não sei agora se ninguém está a responder porque é demasiado difícil ou
demasiado fácil, ou toda a gente foi beber café. Vou ler o código. Então, sugestões. O que acontece na linha 23? Vejo aqui algumas sugestões. Ok, linha 23 verifica se o char é delim. Repara que S está cada vez a avançar. Isso é o nosso truque que já conhecemos. S está a andar car por car, char por char, está a ir avançando. E, ok, então se não for 2 pontos não vai fazer nada, mas se for 2 pontos vai fazer o quê? A linha 24, né? Troca por /0, exato. Então, o que vai acontecer é que vai colocar na posição onde que fica 2 pontos, vai colocar /0. Isso depois vai acontecer também aqui com os 2 pontos aqui mais para frente. O nosso exemplo aqui. Mas para além de colocar /0 naquela posição, faz aquela operação na linha 25. O que faz aquilo? Essa operação já aparece na linha 21. Na linha 21, eu digo que o primeiro ponteiro no vetor do itens é o S, é a string original. O Pedro está a dizer, põe cada uma dessas strings separadas em cada posição do outro vetor. Exato. Porque eu aqui, quando S está a apontar a 2 pontos, troca os 2 pontos pela /0 e pego no S mais 1, S mais 1 é este, e vou apontar o itens aqui. Então, a primeira casa do itens aponta a string toda, o primeiro caractere, primeiro char. A segunda casa do itens aponta o char que segue o primeiro 2 pontos da string S. E aqui, mesma coisa, apareceu /0. Aliás, apareceu 2 pontos, coloquei lá /0. Então, o próximo ponteiro do itens vai apontar ao char D. Esse desenho não ficou muito bonito, mas espero que seja perceptível. Posso fazer alguma coisa que parece mais perpendicular, com mais ângulos retos. Ok. Ops. Pronto, agora uma coisa interessantíssima, acho eu, e espero que isso demonstre alguma coisa importante aqui, é que strings realmente só é uma coisa que existe na nossa cabeça, ou pronto, o compilador tem algum suporte, um bocadinho, mas não muito. Eu comecei com uma string S, e agora peguei no mesmo pedaço de memória que só representava uma string e agora de repente representa várias strings. Agora, pronto, tenho uma string aqui AB /0, outra string só um char /0, D /0. E não aloquei nova memória. Tenho a mesma memória como tinha no início.
só alterei a string assim que coloquei algumas barras zeros no meio e guardei os ponteiros naqueles caracteres que seguem a barra zero. Pronto. Então, o que depois acontece no resto do programa aqui é relativamente simples. Aquela BR, a função depois devolve o número das strings que acabou de construir. E a main lê uma linha, chama essa break, coloca aquelas barras zeros no meio e chama a função printall, que imprime uma string por linha. Agora reparem que printall não faça nenhuma ideia se itens era originalmente uma string ou não era uma string ou é mais strings, porque é um pedaço de memória. Então, aqui, pronto, tenho aqui um exemplo que chamo como input uma string, uma linha com foo, 2 pontos, bar, espaço blá, 2 pontos, nada, olá, acabou. Agora imprimo cada string uma por linha. Dúvidas? Ok. Se não tiver dúvidas, voltamos a slides. Ok. Ok. Agora, na segunda parte, não, nos últimos quantos minutos? Mais ou menos 15 minutos, alguma coisa assim. Não, ainda temos 20 minutos, mais ou menos. Vamos falar um bocadinho mais do malloc, que corresponde à alocação dinâmica de memória. Em contraste com alocação dinâmica, falamos de alocação estática, que realmente é aquilo que estávamos a fazer até agora. Porque quando precisávamos um vetor no nosso projeto 1, no nosso primeiro projeto, simplesmente dissemos, ok, quero um vetor tamanho 100. E esse tamanho é fixo e não poderia depois fazer mais nada para alterar. Quer dizer que o tamanho do vetor é decidido no tempo de codificar o programa. Quando estou a escrever o programa, já tenho que saber. Isso é estático. Agora, se não sei qual é o tamanho, quando estou a escrever o programa, falamos de alocação dinâmica. Então, para esse efeito, usamos a função malloc, que já tínhamos visto várias vezes, que recebe como argumento o número de bytes que queremos ocupar. Aliás, bytes, como escrevem bytes em português? Com Y ou com I? Em português é sempre tudo trocado, tudo Y é trocado pelo I. Pronto, bytes, para mim seria muito esquisito, porque bits é outra coisa. Cada byte é 8 bits. Ok. Com Y. Ok, ainda bem. Ok, então malloc recebe o número de bytes que queremos alocar e devolve o ponteiro para esse novo pedaço de memória. Aqui temos alguma coisa misteriosa, o void asterisco. Void asterisco quer dizer que é um ponteiro para qualquer coisa, para uma coisa que não sabemos o tipo. Isso tem que ser assim porque malloc é uma função como função qualquer, não é uma palavra-chave. Então, essa função tem que devolver algum tipo, só que a gente não sabe qual é o tipo, porque pode ser usado para qualquer tipo de ponteiro. Pode ser ponteiro para float, pode ser ponteiro para char, pode ser ponteiro para... Então, na declaração aparece esse void asterisco.
Mas pronto, não é uma coisa que vocês precisam se preocupar muito. Isso é o tipo dessa função. O que é importante, importantíssimo, e que recebe o número de bytes que queremos ocupar. Existe uma função complementar que é free, que liberta a memória que foi alocada. A declaração parecida, que recebe void asterisco, que quer dizer que é um ponteiro para qualquer tipo de... um ponteiro para um pedaço de memória com qualquer tipo dentro. E o argumento é simplesmente o ponteiro a pedaço de memória que queremos libertar. Não devolve nada, também não há nada que deveria devolver. Então, se já tenho um pedaço de memória que aloquei anteriormente com malloc, uso free para libertar essa memória outra vez. Libertar memória quer dizer que já não posso usar. Okay? Então, temos essa mantra que se eu quero usar um pedaço de memória, tenho que chamar malloc, mas se já depois chamei free, não posso usar. Um comentário aqui, malloc e free existem dentro da biblioteca Standard Library, então se quiserem usar, têm que usar include Standard Library.h, pronto, isso nada aqui, nada muito surpreendente. Temos aqui um pequeno exemplo, tenho uma função que cria um novo vetor, recebe com o argumento o tamanho desse vetor e faz o quê? Aloca tamanho suficiente para armazenar tamanho inteiros. Reparem que quase sempre tenho que usar sizeof. Quando faço malloc e não tenho sizeof, provavelmente estou a fazer alguma coisa esquisita. Quase sempre tenho que usar sizeof. Por que é que tenho que usar sizeof? Porque eu não sei com certeza qual é o tamanho do inteiro. O inteiro pode ter 4 bytes, pode ter 8 bytes, não sei. Para assegurar que o tamanho o número de bytes é calculado bem, pergunto ao compilador quantos bytes preciso para armazenar um inteiro e depois multiplico por tamanho, por número de bytes, por número de inteiros que quero guardar. Pronto, aqui tenho um ciclo muito simples que simplesmente coloca zeros a esse novo vetor. Então, o que vai acontecer? Faço um malloc, agora V aponta a esse novo pedaço de memória. O tamanho depende do parâmetro, então é alocação dinâmica, porque quando estou a escrever o programa não sei qual é o tamanho e simplesmente vou aqui colocar zeros. E no final vou devolver. Aqui uma coisa importante, se eu faço malloc dentro de uma função, esse novo pedaço de memória não vai desaparecer quando a função acabar. Isso é diferente se eu tivesse um vetor int v100, isto acaba com a função. Acaba, pronto, tem a mesma vida, acaba quando a função termina. Não sei qual é a melhor maneira como dizer isso. Acabaria quando acaba a função. Malloc só com free. Pergunta do Pedro. Se tamanho fosse 3, um malloc fazia como que o vetor tivesse 3 posições. Exato. Sim. Se o parâmetro tamanho
estiver o false 3, faço 3 vezes size of int. Então, se tamanho for 3, o que vai acontecer é que vai alocar provavelmente 12 bytes. Aqui tenho 4 bytes para armazenar o primeiro inteiro. Aqui tenho mais 4 bytes para armazenar o outro e o terceiro. Então, fico aqui com um vetor com três posições, 3 capas. Pronto, depois como é que posso usar essa função? Muito simples. É que faço aqui, cria vetor, agora até algum tamanho que pedi ao utilizador, peço ao utilizador qual é o tamanho do vetor, depois faço algumas operações que agora não são interessantes, no final faço free quando já não preciso desse vetor. Então cria vetor, faz esse malloc por dentro e tenho aqui um free para destruir essa memória, para libertar a memória para outros programas poderem usar ou o meu programa poder usar. Se nunca fizer free, vou sempre alocar mais e mais memória e no final vou ficar com o computador sem memória livre. Uma coisa interessante, eu posso fazer free e depois chamar a função cria vetor outra vez, porque isso vai criar um novo pedaço de memória e posso outra vez fazer qualquer outra coisa. Então isso é muito típico, a gente vai ver muitas vezes, que a gente vai alocar um pedaço de memória, libertar, depois criar um novo pedaço de memória, libertar. Né? Visualmente, o que está a acontecer é que temos um ponteiro VEC, no início não aponta a nada, aliás, aponta alguma coisa à toa, que não deveríamos aceder. E depois vou fazer malloc e isso vai agora apontar esse novo pedaço de memória. Temos aqui uma pergunta do Alexandre. Na outra função, se não retornarmos o ponteiro que o malloc cria, perdemos o ponteiro e nunca vamos ser capazes de libertar memória. Exato, exato. Isso é bem visto. Eu ainda vou sublinhar isso mais para a frente, mas como já fizeste essa pergunta, vou já dizer. Isto é importante, porque se eu não tivesse essa return, funções fora dessa função, outras funções não conseguem nunca saber qual era o endereço que o malloc devolveu. Então não tenho como fazer free, então aloquei um pedaço de memória e esse pedaço de memória nunca vou conseguir libertar. Isto se chama, em inglês, memory leak, em português é fuga de memória. Ainda vamos falar mais sobre isso um bocadinho, alguns slides mais para frente. Bem visto, sim. Ok, então o que estava a dizer, tenho uma variável que aponta a um novo pedaço de memória que obti pelo malloc, faço algum trabalho dentro desse pedaço de memória, faço free, vai destruir essa memória, aliás, já não posso mais escrever aqui, depois de ter feito free, faço um novo malloc, e faço algum trabalho e depois vou chamar free outra vez. Algumas funções auxiliares que existem na biblioteca. Uma é realloc. Eu aqui não quero entrar muito nos pormenores, temos pouco tempo. Isso realoca a memória. Então isso é quando tenho
um vetor e quero realocar um vetor maior. Então, a função realloc cria um novo vetor e copia o conteúdo para aqui. Então, isso pode ser útil quando eu preciso mais memória que antecipava. Pronto, vocês sabem o que quero dizer. Calloc é função que funciona muito parecidamente com malloc, só que inicializa tudo a 0 e recebe 2 parâmetros. O número dos itens e o tamanho de cada item. Então aqui não é o número de bytes, é o número de itens e o tamanho de cada item. memset permite colocar cada posição, inicializar cada posição com alguma constante. Pronto, obviamente tudo isso consigo fazer com ciclos e com várias operações, e são só funções úteis auxiliares. Ok, dentro desses próximos X minutos, não vou ter muito tempo, ainda provavelmente vou ter que voltar a essa matéria, mas pronto, vou ainda dizer só umas palavras sobre as estruturas. Estruturas, vocês conhecem muito bem do primeiro projeto, usamos o operador ponto para aceder os campos de uma estrutura. Eu agora posso também ter ponteiros para a estrutura, aqui não há nada novo, porque asterisco, ponto, asterisco é um ponteiro para uma estrutura e comercial vai me dar o endereço de uma estrutura. Então eu tenho uma estrutura com 2 Ws, x e y, e tenho um ponteiro que é P centro, que simplesmente aponta a essa estrutura, também nada muito surpreendente. Agora, uma coisa que queria sublinhar aqui, vou ainda repetir, obviamente, mas para aceder um elemento tem que fazer o quê? Asterisco, para dereferenciar o ponteiro. Então faço asterisco P centro, é dereferenciação do ponteiro. Então isso é já a estrutura. E agora ponto X é o elemento. Agora, isso é uma coisa que a gente vai escrever muitas vezes e é um bocado esquisito, não se lê muito bem e dá algum trabalho para escrever. Então, existe um syntactic sugar, que é uma setinha. Vocês vão usar isso muitas vezes, especialmente no segundo projeto. Uma setinha é equivalente àquela sintaxe com asterisco. Então, asterisco P ponto X é equivalente a P setinha X. Agora, essa setinha, quando eu escrevo, simplesmente coloco o traço e símbolo maior, ou junto. Não existe nenhuma setinha no ASCII. Ok? Pronto, então isso é uma coisa muito, muito importante quando trabalhamos com estruturas e ponteiros. Para alocar memória para uma estrutura, faço o malloc size of o tipo da estrutura, nada novo. Ponteiros, no contexto de estruturas, muitas vezes são usados para razões de eficácia. Porquê? Porque estruturas são passadas pelo valor. Então, cada vez que chamo aqui uma função ponto que recebe 2 pontos e calcula um novo ponto, somando os 2 dados, estou a copiar cada dos 2 pontos e faço uma cópia. Isto gasta CPU. Então, em vez disso, posso passar ponteiro. Então, vou agora receber 3
ponteiros para as estruturas que quero somar e a terceira onde quero guardar o resultado. Uso aqui a setinha para aceder aos membros, faço o resultado x é igual à soma do x dos argumentos e agora já não faço cópia dos do P1, P2. Okay? Então, essa abordagem mais eficaz. Outra abordagem seria que uso malloc. Crio uma nova estrutura, um novo pedaço de memória, onde que vou guardar essa estrutura e guardo lá a soma. Ok, boa pergunta. Pedro está a perguntar, mas os ponteiros nos argumentos não são cópias? São, mas repara, aqui estou a copiar o ponteiro. Não estou a copiar a estrutura. Um ponteiro tipicamente tem, não sei, 4 bytes ou 8 bytes. Uma estrutura pode ser muito grande. Okay? Obviamente, sempre estou aqui a copiar alguma coisa, ou é um ponteiro ou é uma estrutura, mas tipicamente o tamanho de um ponteiro vai ser muito menor que uma estrutura. Okay? Nesse caso, aqui temos uma estrutura relativamente pequena, porque só tenho 2 doubles. Mas mesmo assim, com certeza, é muito maior que um ponteiro. Okay? E depois, obviamente, isso multiplica porque aqui estou a copiar 2 ponteiros em vez de 2 estruturas. Okay? Então, aqui estou a copiar um endereço, que é um número, em vez de um ponto, que são 2 doubles. Ok? Essa função, aí a gente já tinha falado, essa função com certeza tem fuga de memória, porque não faço free. Falta free. Okay? Se tenho uma função que faz malloc e depois não devolve, desculpa, aqui não tenho, eu saltei um slide. Aqui não tenho necessariamente fuga, porque ainda estou a devolver o resultado. Aqui, nesse exemplo, tinha uma fuga. Okay? Tenho aqui malloc e depois não vou devolver o resultado. Nem vou guardar nenhum lugar que outra função pode aceder. Então, com certeza, tenho fuga de memória. Com certeza tenho fuga de memória. Então, aqui temos uma mantra que, se eu faço malloc dentro de uma função, ou vou guardar esse resultado desse malloc em algum lugar que outra função pode aceder ou posso devolver, ou faço free dentro dessa função. Só existem essas duas hipóteses. Caso contrário, tenho fuga de memória. Ou faço free dentro, ou mando o ponteiro para fora. Se não mando o ponteiro para fora, não há como obter o resultado desse malloc e não há como fazer free. Ok? Pronto, então, nesse caso, faria o free ou tinha que devolver para fora. Pronto, isto é o último slide para hoje. Falta 1 minuto. Alguma pergunta rápida? Perguntas rápidas? Nada? Ok. Pronto, nesse caso, ou falamos no horário de dúvidas a seguir, ou na terça-feira, na semana a seguir. Pronto. Então, bom resto do dia, bom trabalho. Obrigado, professor. Bom dia. Tchau, senhor. Bom dia. Tchau, professor.